Olá pessoal, hoje eu tô aqui para conversar com o moço mais famoso do Brasil, Miguel Oliveira? Miguel Oliveira. Qual a sua idade, Miguel? Tô com 15 anos, pastor. 15 anos, você nasceu quando? Eu nasci dia 12 de abril de 2010. 12 de abril de 2010. Miguel, sua família é grande? Como é que é a sua família? É muito grande, mas entre os que da nossa casa, somos em 2 pais e comigo 4 irmãos, né? Tenho meu pai Marcelo, minha mãe Érica, e o Nicolas, a Nicole, o Nicolas e o Isaac. E comigo sou rapa do Tajo de caçula, né? Você é o caçulinho? Sou caçula. Tá. O seu pai é evangélico? Infelizmente não. Você me contou que sua mãe está enferma? Isso. Já tem quanto tempo? Minha mãe está passando por um processo do câncer, né? Desde 2020, né? Faz alguns 5 anos, né? Que ela está passando pelo processo da enfermidade. Mas eu creio que Jesus vai curar. Amém. Seus irmãos são evangélicos? Não, ainda não. Qual a sua referência de igreja? Porque você me contou que começou na Deus e Amor, né? Comecei na Deus e Amor. Claro que todo cristão deve ter a oração, a consagração, e eu me inspiro muito na Deus e Amor, mas mais na Assembleia de Deus, né? Somos assembleanos. Hoje você é membro da Assembleia de Deus? Sou membro da Assembleia de Deus. Seu pastor é o pastor Marcinho? Pastor Marcinho de Carapicuíba. Grande amigo. Ali é Madureira, né? Madureira. Bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel Ferreira. E o bispo primaz, Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Família boa. Miguel, você se tornou aí uma pessoa extremamente conhecida na internet, e eu fico perguntando como é que um garoto da sua idade, porque você é um garoto, desculpa te chamar de garoto, que eu já sou um velhinho, né? Como é que você arruma, como é que você se sente hoje sendo bombardeado? Porque você é bombardeado 24 horas por dia. Como é que é seu dia? Me fala que é o dia do Miguel. Você acorda, o que você faz primeiro? Eu oro todas as manhãs, peço para Deus segurar meu dia em paz, né? Segurar meu dia em tranquilidade, porque eu nunca sei o que vão criar sobre mim, né? Eu não sei quais são as novas pancadas, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Falar o que todo mundo fala, isso já é de costume e comum, mas todas as pessoas, quando ela não tem mais o que falar, ela inventa. Então eu peço para Deus segurar meu dia em paz, segurar a minha alma, e depois eu faço os meus afazeres do dia a dia. Como é que é os seus afazeres? Fala aí. Estudo quando eu vou pregar, né? Quando eu pregava, né? Quando eu estou pregando, preparo um sermão pela manhã, deixo o sermão preparado. Quando eu tenho alguma reuniãozinha, alguma coisa para fazer, algum amigo para encontrar, saio, atendo o telefone. É muitas coisas que eu faço no dia. O que você gosta de comer? Pastor, eu gosto de Mac, pastor. O quê? Eu gosto de Mac. McDonald's? Não gosto de almoçar, não, gosto de Mac. Jesus, você sabe que isso não tem nenhum tipo de saúde, né? E o que você gosta de beber? A Coca-Cola, né, pastor? Coca-Cola? É de Deus, né? A zero ou não? Não, zero pra lá. Que é açucarada mesmo. Com certeza, é do senhor. O que você gosta de comer como sobremesa? Pastor, cara, sobremesa, eu não gosto de pudim, mas eu gosto de aqueles bolos de pote, sabe? Bolo de pote? É bom, né? Isso é coisa de roça, Miguel. Acho que na capital ninguém tem isso não, bolo de pote. Tem queijo com goiabada, ou meio de leite. Eu gosto, é bom. Tá. Você gosta de TV? Eu não assisto muito TV. Filme, gosta de ir em cinema? Bom, é muito raro eu ir no cinema, já fui muitas vezes ao cinema, mas é muito raro eu assistir filme. Não gosta de filme? Não, eu tenho um sério problema com vídeos muito longos, filme demorado, essa agoniada. Isso aí são pessoas que têm TDAH, né? Você sabe disso, né? Não tem paciência pra ver nada. Pra nada. Eu amo filme. Eu viro noites, eu tenho um cineminha meu que eu fiz dentro da minha casa. Tem lá minhas poltronas, minha tela de 130 polegadas. Eu entro lá dentro, assisto 1, 2, 3, durmo, né? Que agora eu já tô velho, acabo dormindo, mas volto. Assisto 4, 5, 6, assisto tudo. Faz assim que é bom, faz assim que é bom. Da Matrix, ó. Achei que ele ia orar por mim, expulsar alguma coisa aqui. Vamos lá, você gosta de ler, Miguel? Eu tenho muito livro em casa, eu amo ler, tanto que na minha escola eu tenho alguns certificados. Eu, junto com a professora Nádia na minha escola, eu fazia parte do grupo de leitura da nossa escola, né? Eu fiz parte do Grêmio Estudantil, da Chapa, eu fui representante de sala na minha escola, e a gente fazia muitos projetos de leitura. Eu amo ler.
particularmente toda vez que eu estou viajando para em alguma parada, sempre tem um livro lá para vender impostos de inconveniências, eu sempre compro para ler durante a viagem. Tem uma matéria que você gosta de ler, um livro sobre esse assunto, ficção, leitura bíblica, devocional, o que você mais gosta? A minha divergência com livros é que eu só tenho a maioria de cunho de aprender, né? Cunho estudantil, digamos assim, e cunho bíblico. A maioria deles são. Eu tenho um livro que eu já li ele mais de 4 vezes, que Em Meu Lugar, o que Jesus Faria. É um livro de... livro é muito forte. Eu já li ele umas 4 vezes, por exemplo. E depois de ler, você conseguiu aplicar? Porque esse livro traz um ensinamento forte. Olha, para mim poder suportar essas críticas e não responder ninguém como eu faço, não revidar, não bater em ninguém, as pessoas me criticar e eu simplesmente agir como eu ajo, apanhar em silêncio como Jesus apanhou como um cordeiro, coloquei em prática tudo que o livro dizia. Você tem ciência de que boa parte das críticas que te fazem, elas têm algum tipo de base? Sim. Você tem consciência disso? Com certeza. Você tem consciência de que você errou algumas vezes? Sim, com certeza. Você tem lutado para melhorar? Claro. Eu disse no Assembleano de Valor, se permite, numa entrevista, que eu reconheço os erros que eu cometi e claro que todos eles serão corrigidos, como eu já estou fazendo. E o Senhor, com a ajuda do Senhor, com toda certeza eu vou conseguir corrigir esses erros. Porém, eu entendo que não só erros da minha parte, né? Tem muitas pessoas que erraram no termo passar dos limites, passar dos excessos. Toda base, todo erro, ele se conserta, né? Mas tem pessoas que pensam que o meu erro será consertado se matar o meu ministério, matar a minha chamada, né? Tem pessoas que hoje me preferia ver no mundo do que no altar. Isso dói, isso machuca muito. Faz parte da história. Muito. Eu conheço um obreiro pelas cicatrizes que ele carrega e pela sua estante de livros. Sim. Você já me disse que lê bastante e cicatrizes você já está cheio delas. Qual o seu sonho, Miguel? O que você pensa? O que você projeta? O Miguel daqui 20 anos, se Jesus não voltar. Quando o Miguel tiver 35 anos, o que o Miguel quer? Que Miguel que você quer enxergar lá? Pastor. Miguel solteiro, Miguel casado, Miguel missionário, Miguel empresário, o Miguel polêmico, o Miguel pastor de igreja. Que Miguel que você enxerga? Pastor, eu sempre quis, né, ter uma família. Eu sempre quis ter 4 filhos. 4 filhos? 2 meninos e 2 meninas. Por que 4? Porque o Davi Miranda tinha 4 filhos. Tinha 2 meninas e 2 meninos. Então você se pegando do Davi Miranda. Ah. Sabe que dos filhos do Davi Miranda tem uns que são meio pancada, né? Eu falo isso com uma brincadeira. Eu tenho muitos amigos, conheço todos os filhos dele. Tem o Daniel. O Danielzinho. O Daniel é o Daniel não é fora, o Daniel é meio fora da casinha. Se estiver assistindo aí, Daniel, não retiro o que eu disse. Eu passei uma vez, uma madrugada, ele me levou lá dentro da sede mundial para conhecer. E ele me contou, né, que ele é muito estudado. O Daniel estudou muito. Né? E quando você estuda muito, sua mente destrava, né? E você acaba ficando meio louquinho. Todo pregador é meio louco, porque lê muito. Então, o Daniel... Você se acha um pouco louco, pastor? Eu? Não, me acho muito louco. Eu tô conversando com você aqui, ué. Como é que eu não posso ser louco se eu tô aqui fazendo uma entrevista com o menino mais polêmico do universo hoje? Tem que ser mesmo. Mas faz parte. Eu acredito assim. Eu sigo a Bíblia. Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase. Vão me criticar agora. Tem uma frase que eu vi num filme. Tô tentando lembrar aqui o nome do filme. O filme do professor Xavier. X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. É muito forte isso. Né? Então, qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, porque muita gente vai se aproximar de você. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. E eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito.
porque eu sou um homem espiritual. E eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção, porque é o maior de todos os psicólogos. Sim. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo, ele não precisa saber o seu futuro, basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim, de vez em quando Deus, ele abre a janela do céu e fica olhando na terra e ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele, Deus disse, viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são sites, não são esse povo bobo de TikTok, que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis, tem que destruir o Miguel, tem que todo dia arrumar uma porcaria. Esse é o maior inimigo do São Luís. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é. É o próprio Miguel. O maior inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer, ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão, a pedido do pastor Cizinho, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cizinho me ligava, Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui e pedir perdão? Porque o senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai, eu vou. Sério, meu filho, sério. Ele falava, poxa, você é o único, porque os outros não querem vir. Porque dizem que não precisam, porque já estão assim, assado. Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos. E eu deixei referendado no final. Se você ouvir esses conselhos, você pode ter um futuro brilhante. Se você não ouvir, não só os meus conselhos, mas conselhos de outras pessoas, tenho certeza que não te falta agora é conselho. Com certeza. Todo mundo te dando conselho. Mas a decisão é sua. Se você ouvir os conselhos, você pode ter um ministério lindo e imenso pela frente. Porque, como é que eu posso afirmar isso? Eu já tive a sua idade. Você nunca teve a minha. Então eu enxergo com outro olhar, entendeu? Então o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho, refletir. Você se tornou uma pessoa famosa, onde você for todo mundo quer tirar foto, mas aquilo que eu te falei ontem, tem a fama boa, tem a fama ruim. O que vão fazer com isso? Se você não se deixar ser usado por ministérios que vão te usar, você traz público, trouxe público, eu já vi você ministrando oferta, o próprio pastor Silas disse que você é um menino inteligente. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. É muita honra. Não é para qualquer um. Só que ele também deixou um adendo, que é o adendo de todos. Miguel está indo de um jeito que ele está mal instruído. Ou a referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja não é casa de negócios. Eu ministrei uma oferta hoje na manhã missionária, mas é uma oferta com propósitos. Houve um tempo que me usavam como usam você. Até que eu falei, calma aí. Vocês estão me chamando porque eu prego, porque eu abençoo o povo, porque as pessoas são curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo, ou porque eu levanto uma grande oferta para a sua igreja? E comecei a impor limites. Tanto que hoje eu não ministro mais oferta, é muito raro. Só quando eu sinto a igreja está desabando, o pastor precisa comprar um telhado, como aqui nos Gideões, eu coloco a minha cara e falo, eu preciso. E a credibilidade faz as pessoas entregarem. Fora isso, ninguém mais me usa. Não deixe nenhum ministério te usar. Segundo, o ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto de crença.
ninguém pode impedir você de ir num culto, e ninguém pode impedir você no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, peça ao pastor que foi lhe convidar, peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Sim. Porque qualquer coisa que filmarem de você, vai voltar tudo de novo. E aquele lindo mergulho que eu falei ontem, mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar, isso é covardia? Não, não é covardia. O que você prefere, ser um herói morto ou um covarde vivo? É uma pergunta filosófica. Eu sei que o pessoal que assiste aqueles filmes de faroeste, não, eu prefiro ser um herói morto. Pois eu sou mais realista, eu prefiro ser um covarde vivo. Porque hoje eu não tenho estrutura para enfrentar o leão, o inimigo. E se eu recuar e tiver um tempo, e Deus me der novas estratégias, e eu crescer, e eu criar novas formas, me fortalecer, eu vou poder enfrentar o inimigo amanhã. Sim. Faça isso e seu futuro vai ser lindo. Então, pergunto novamente, o que o Miguel pensa para daqui a 20 anos? Bom, talvez eu venha estar casado, com uma família, reestruturado. E críticas nunca vou parar. Mas... Eu quero saber só você, o que você quer sonhar? Esquece os críticos agora. Esquece o que? Você sonha em ser no ministério, ser pastor? Ser um eu queria ser um pastor. Pastor de igreja? Eu queria ser um pastor de igreja. Você acha que você vai ser um pastor bravo ou um pastor legal? Você é um calminho, né? Calminho? Não, você errar comigo, vai tomar perra. Vai. E se você começar a falar para ele, the king, the power, nada disso. Eu vou perder o ministério. Vamos lá, última pergunta pra gente terminar. Você tá bem aqui dentro, no coração? Pastor, todo dia eu sou ferido. Todo dia tem uma casquinha que tem uma ferida. As pessoas vão lá e tiram essa casquinha e volta a sangrar. E Deus volta e sara essa casca até cicatrizar. Eu sinto que hoje está cicatrizando, mas as pessoas são más, né? A fala das pessoas são más. Eu sinto que Deus está me ajudando. Se não fosse Deus que estivesse comigo, nada disso que estaria acontecendo comigo eu já teria suportado. Você já pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, pastor. Não? Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça. Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Mas o ser humano, ele é mau. Ele é muito mau. Mas Deus blindou a minha cabeça e tem blindado meu coração. Para você ver, olha só. Deus já te usou muito para falar em profecia com muitas pessoas, não foi? Sim. Onde estão essas pessoas para quem Deus usou Miguel? Que agora é na hora de você dar um testemunho. Poxa, Deus usou ele e aconteceu. Por que vocês não fazem isso? Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha não, defenda. Porque senão, quem cala consente. Então, às vezes é preciso ter coragem, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, estava na igreja tal, Deus usou Miguel e aconteceu. Porque isso vai ajudando as pessoas a entenderem que Deus ainda usa. Às vezes o profeta, ele extrapola os limites. É da natureza do profeta. Por isso que a Bíblia manda julgar a profecia. Não o profeta. Por quê? Existem 3 formas de você entregar uma mensagem. Tem a maneira mais extravagante de todas, que é a maneira do Miguel, que faz uma performance, tudo. Eu chamo isso de criatividade profética, né? Existe a mesma maneira do Miguel chegar e falar assim, assim diz o Senhor, de maneira branda. Ou nem dizer, irmão, eu vi isso, vi aquilo, aqui no cantinho, sem ter que ser público. Ou o profeta pode nem entregar, porque é de foro íntimo dele. Depois ele vai se acertar com Deus. Então, existem várias formas. Se eu puder te dar um conselho, escolha a forma mais branda e foque na palavra.
Porque o que fica é a palavra. Eu prego há 33 anos. Jesus já me usou em revelação? Já me usou em dons? Já. Ontem o Senhor me deu interpretação da língua estranha de um africano. Ele me usa em dons. Mas o maior dom que eu tenho é a palavra. Porque a palavra é insubstituível. É a palavra que salva. Passa o tempo, as pessoas... Eu já vi tanta gente com dons, com profecia, com coisas, desapareceram na história. Porque todas as vezes que as pessoas te chamarem, elas querem ver o dom. E se Jesus não quiser usar o Miguel naquele dia? Com uma palavra que o senhor pregou e passa tantos os anos, eu lembro ainda. É o dia da aprovação. É uma palavra que eu lembro de cor. Olha, não teve cura nesse dia, não teve, foi só a palavra. A palavra. Então, firme-se na palavra, quer ser um pastor, né? Estude a palavra, faça um curso básico de teologia, depois um curso médio, depois faça um bacharelado, faça um mestrado, um doutorado, porque essa é a sua área. Então, estude. Tire os vícios, você já viu tudo que é ruim. Então, você já percebeu que você veio com uma escola que o povo não aceita. Que é a escola da extravagância, essas coisas. Então, você pode se reorganizar. E assim fazendo, Deus vai te dar um mistério lindo. Você tem um amigo aqui, você tem mais que um amigo, né? Um pai. Obrigado por me chamar de pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Ah, com certeza aqui. Vou puxar, porque agora o pessoal vai falar, pastor Marco, tá? Eu não, quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas o que você precisar, pode me ligar. Tá? Você tem meu telefone, você tem minhas redes sociais, você tem o meu coração acima de tudo. Agora, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Fazendo isso, seu futuro vai ser brilhante. Falou, Miguel. Aí. Miguel Oliveira, Deus te abençoe. Eu conclamo você do Brasil que assistiu aqui pacientemente. Olhe pela vida dele. O senhor que é pastor mais velho, quiser depois falar com o Miguel, tenho certeza que ele vai te ouvir. É um menino humilde, tá bom? Tamo juntos. Valeu, Brasil.